O homem mais procurado está a 15 metros de você. A luz da rua corta a poeira. Há um cachorro latindo longe, um carro que passa e o cheiro amargo de comida velha que sobe da viela. Minhas mãos estão frias, o corpo reage antes da cabeça. Respira, observa, espera. Não penso em glória. Penso em rotinas que me mantêm invisível. Penso no que vem depois. Entramos como sombra. Não há espetáculo. Só passos planejados, olhos que falam entre si. A avenida exige silêncio e a cidade devolve indiferença. Luzes, bares cheios, alguém bebendo mais do que devia. Ele está ali. A distância é simples. 15 metros, um corredor de concreto, uma janela aberta para uma vida que criou inimigos. Eu vejo as marcas nos pulsos dele, o rastro de decisões que o trouxeram até ali. Eu vejo também a filha dormindo a poucas ruas, alheia ao risco que havia sido neutralizado. Não descrevo técnica. Há um movimento preciso e breve, um lampejo de barulho e depois nada. O corpo cai. Eu cuido do que sobra. Documentos, um telefone, o que pode proteger inocentes. Não existe celebração. Existe um trabalho feito e um peso que se instala por baixo da pele. A cidade mal percebe. Em 10 minutos somos apenas rostos na sombra, engolidos pelos muros e pela rotina. Missão cumprida, alvo neutralizado. Se você quer mais histórias como esta, inscreva-se e ative as notificações. Lembro do edital que vi em uma folha amassada, sem saber que seria ali que eu me tornaria outra coisa. Havia nomes, horários, uma chamada que parecia prometer proeza. O que não estava escrito era o que veríamos depois. O instrutor com a caveira bordada no braço, o sino que soava em treinos que duravam dias, o cálculo da exaustão convertido em seleção. Das 80 caras que chegaram, sobraram 10. Das 10, alguns não voltaram inteiros. A seleção não é apenas física. É um teste para o resto da sua vida. Caminhar por trilhas na mata por dias, sem sono, a natureza vira um juiz. Privação transforma a noção de tempo. Fomos empurrados até a beira do que cada corpo e mente aguentavam. Não para criar heróis, mas para ver quem continuaria a obedecer quando tudo ao redor pedisse desistência. O instrutor de caveira falava pouco. Olhava muito. Quando batia o sino, a intenção era simples: escolher quem carregaria o peso. As noites de simulação eram cheias de cheiro de borracha queimada, de adrenalina que parecia oxigênio. Havia uma lição repetida até o vômito. O mundo não é limpo. Há decisões que não têm testemunha. Você aprende a transformar o moral em instrumento. Aprende a aceitar que, para proteger muitos, alguns rostos precisarão desaparecer do mapa. Essa aceitação se instala numa ansiedade que se parece com dever. Depois da seleção vem a rotina. O trabalho letal vira cotidiano. Eu acordo, verifico, ajusto o que for necessário, com calma, porque o mínimo susto pode ser fatal, e saio. É tudo processo. São briefings curtos, olhar nos rostos dos colegas, uma piada seca para quebrar a tensão. E então a cidade vira campo de teste, incursões rápidas, resgates que salvam crianças de situações que ninguém imagina, operações que desmantelam redes que causam dor em bairros inteiros. Nem tudo é alvo. Há minutos em que puxamos crianças para fora de casas que cheiram a medo. Há vezes em que uma operação termina com aplauso contido de quem nunca saberá o que aconteceu. A irmandade é o pilar. Com eles você divide coisas que não conta em casa. Risos cortados, memórias que queimam como pólvora e também cartas de despedida. Eles conhecem seu nome verdadeiro e as máscaras que você usa. Quando um colega se vai, a ausência vira um buraco em tudo. No plano de rota, nas piadas do vestiário, no silêncio do alojamento. Eu carreguei corpos, carreguei culpa. Assistência psicológica existe em formulários e depois nesse vazio que não cabe em chat. Às vezes bebemos por eles. Às vezes simplesmente paramos de falar, como quem respeita a sombra que ficou. Existem custos físicos que não se medem só em cicatrizes. Há zumbidos que voltam nos ouvidos nas madrugadas, timbres que lembram tiros, mesmo quando tudo está calmo. Meu joelho lembra cada pouso errado. Minhas mãos, cada encontro duro com concreto. A insônia
É um diálogo constante com rostos que não deveriam ter cruzado meu caminho. Às vezes acordo com o gosto metálico da culpa na boca. Às vezes sonho com vozes pedindo explicação. E a família? Minha filha me chama de pai, mas não sabe as vezes em que voltei e não contei tudo, porque não tenho como traduzir aquilo em palavras que não a quebrem. Minha parceira via o trabalho como algo distante, até que o telefone tocou no meio da noite e a distância ganhou nome. Minhas relações com civis se desgastaram. Há jantares em que eu sento como um estranho à mesa. Há abraços que evitam tocar minhas mãos, como se o toque pudesse transferir o que eu sou. Em mais de uma conversa, tentei explicar que salvo vidas. Em mais de uma olhei e vi receio. Às vezes penso que o anonimato nos protege de elogios e nos condena à solidão. O público não aplaude, a imprensa muitas vezes não sabe. Há agradecimentos que chegam em bilhetes anônimos. Há acusações sussurradas por quem nunca soube quem estava por trás delas. Operações várias. Resgate de reféns, desarticulação de quadrilhas, neutralizações que reduzem riscos imediatos para bairros inteiros. Em campo, o tempo se reduz a sensações. O grito, o silêncio, o cheiro do medo. A precisão que desenvolvemos não é uma habilidade a ser exibida. É um meio de reduzir danos. Não escrevo instruções, escrevo consequências. Em uma incursão, um erro mínimo custou a vida de um colega que costumava rir alto nas manhãs de treino. A culpa me perseguiu por meses. Em outras missões, conseguimos tirar pessoas de situações tidas como irreversíveis, e isso pesa tanto quanto as perdas. Há uma ética ambígua que carregamos no uniforme invisível. Discutimos nos quartos, nas noites, nas mesas de café. Até onde vai a permissão moral do nosso trabalho? Justificamos com estatísticas frias e com rostos que voltaram a andar nas ruas. Mas a dúvida permanece, como uma verruga que não cicatriza. Afirmamos que atuamos em um contexto institucional, mas a percepção pública é outra. Por trás dessa justificativa está sempre a mesma pergunta: quantas vidas podemos justificar em nome da proteção coletiva? Não ofereço respostas fáceis, ofereço o relato de quem vive essa tensão. A rotina deixa marcas pequenas e grandes. Eu perdi amigos no caminho. Vi colegas se perderem para o álcool, para o silêncio, para o abandono. Vi famílias desmoronarem, porque um dos pilares da casa levou para fora máscaras que nunca conseguiu tirar entre quatro paredes. Havia chaves que não batiam mais em portas, porque ninguém estava disposto a enfrentar o que havia no lado de dentro. Entre nós, guardamos rituais, uma palavra, um gesto. Não celebramos mortes, lembramos dos vivos que foram afetados por cada ação. O mundo público conhece fragmentos, manchetes, boatos, uma foto fora de contexto. O que não aparece é o lado humano da conta. As noites em claro, a psicologia estilhaçada, as relações que não se repararam sozinhas. Trabalho que salva traz um preço. O operador que salva perde parte de si. Tornamo-nos especialistas em desaparecer, e por isso não sabemos como existir plenamente quando a operação termina. Há momentos em que penso que a caveira do nosso instrutor existia para lembrar que carregar morte no símbolo e no nome é um fardo. Em silêncio, eu me peguei repetindo a frase que ouvi uma vez, com ironia e medo. Uma vez caveira, sempre caveira. Não é uma promessa. É uma constatação. A marca não sai. Ela molda escolhas, reações, sonhos. Alguns saem e conseguem reconstruir o que lhes restou. Outros permanecem em ciclos de missões, de remorso, de comemorações sem festa. O clímax dessa vida não é uma explosão de adrenalina. É o momento em que você se olha no espelho e reconhece alguém que você não queria ser, mas que também salvou pessoas. É o paradoxo que me persegue, orgulho profissional, que se mistura com melancolia. A sensação de dever cumprido coexiste com noites em que eu reescrevo mentalmente cada escolha. Pergunto-me por que certas ordens foram dadas, por que algumas vidas ficaram no caminho. Não busco absolvição. Procuro compreensão. Às vezes, no silêncio que sobra após a missão, escrevo bilhetes para mim mesmo. Neles tento colocar de forma simples o que minha família jamais entenderia.
Não escolhi ser distanciado, mas fui moldado para ser assim. Não busco ser perdoado por ações executadas sob ordens e risco. Busco apenas um lugar onde os custos possam ser discutidos sem vitimização nem santificação. Quero que se entenda que remover alguém do tabuleiro é sempre carregar suas consequências dentro do peito. A cidade continua vivendo depois de cada operação. Mães voltam a dormir sem medo. Crianças correm por ruas que antes eram fronteiras. Isso pesa a favor de nossas escolhas. Ainda assim, o saldo não é limpo. Há sangue que não se apaga em memória. Há vozes que chamam meu nome em sonhos. Há decisões que me colocaram em situações onde a linha entre justiça e execução ficou deliberadamente tênue. Sei que muitos veem esse tipo de vida com fascínio. A imagem de invisibilidade, a ideia de operar sem rastros, seduz. O que quero deixar claro é que essa sedução tem custo. Não há romance nesta vida que não inclua perda. A invisibilidade protege e isola. A eficiência salva e corrói. A irmandade sustenta e também é testemunha da dor. No fim, quando as luzes do alojamento se apagam e o mundo volta às suas manhãs, sento e penso no que ganho e no que perco. Penso nas famílias salvas e nas vidas que não voltaram. Tento balancear números com rostos, estatísticas com memórias. Tento aceitar que não haverá uma resposta que satisfaça todas as partes. Resta a confissão e a contemplação. Eu fui moldado para agir num espaço moralmente cinzento. Não ofereço manual, ofereço testemunho. Sua vida como o agente que elimina pessoas sem deixar rastros é, antes de tudo, uma escolha que muda o corpo e a alma. É um ofício que exige blindagem emocional e que cobra impotente na vida privada. É uma profissão carregada de dever, marcada por perdas e sustentada pela irmandade. E, acima de tudo, é uma condição que pede debate sobre limites, sobre responsabilidade, sobre o preço real da segurança. Deixe um comentário. O que você acha que pesa mais, a missão ou a consciência? Compartilhe se por um momento você entendeu o preço desta vida.